Boa noite, amigos e amigas do Facebook. Começa agora mais um Papo Reto com o vereador Chico Nogueira, hoje, segunda-feira, 10 de agosto de 2020. Papo Reto de hoje, a gente vai falar quais são os desafios que nós vamos enfrentar no mundo do trabalho, no meio dessa pandemia e logo depois da pandemia, porque vai ter já tem muito desemprego, e a gente vai conversar com o nosso grande amigo, deputado Vicentinho, e nosso também pré-candidato a prefeito de Santos, Douglas Martins. Mas antes, você siga nossa página no Instagram, vereador Chico Nogueira.com.br, e também no nosso Facebook, Chico Nogueira Vereador. Vamos passar agora o quadro do Covid-19 em Santos. Está entrando o quadro do Covid-19. Nós temos hoje em Santos pacientes recuperados 10.069, casos confirmados 16.524, óbitos 498, óbitos confirmados, 27 óbitos em investigação. Temos aqui uma faixa aqui de 34% de ocupação dos leitos hospitalares, então a faixa está razoavelmente baixa, né? Em virtude, já teve aqui 80%, 70%, e hoje nós estamos com 34% dos leitos de ocupação do Covid-19. Tem uma testagem aqui de 72 mil que é duvidosa. Essa testagem foi tema de discussão essa semana a respeito dos testes que houve dentro da Câmara Municipal, e os testes rápidos, como é o falso positivo, que se diz, né? O falso positivo, teve vários companheiros, inclusive vereadores e também servidores públicos, que testaram positivo, e na testagem seguida, que fez com o PCR, deu negativo. Então, um teste que não é confiável, né? Um teste que realmente a gente tem a grande preocupação, porque dá uma falsa sensação que você está livre do Covid, ou também dá que você está com Covid. Então, é muito difícil se balizar em cima desses testes rápidos. Não? O que vale mesmo é o PCR, que é o mais assertivo mesmo, que a pessoa sabe que naquele período de incubação do vírus, ele pode ter certeza que ele tem o vírus e tem que fazer seus devidos isolamentos sociais para evitar a propagação do vírus. Mas vamos aí nessa programação de hoje, que a gente vai falar um pouco sobre o mundo do trabalho, e eu queria que vocês já agradecer aqui a presença do Carlos Santos, boa noite, Carlos, Mário do Setaporte, aqui também a Nani Santos, o Sacha Bandi, que é aqui do nosso diretório, do PT, boa noite a todos vocês. E hoje, nosso live, a gente vai falar muito sobre essa questão do mundo do trabalho, que muito nos preocupa, porque, na realidade, o isolamento social é necessário, tem que ter, não existe vacina, e nós estamos aqui com um deputado federal que vai trazer muitas informações de Brasília, como que está essa questão das medidas provisórias, que Bolsonaro praticamente mandou várias medidas provisórias aí nesse período de Covid, de isolamento social, e tem umas que a gente conseguiu até barrar. Acho que o deputado vai falar bem sobre isso e outras não. Então, a gente vai estar falando sobre essa questão. E aí, eu queria já fazer aqui o anúncio, né, do nosso deputado, nosso amigo Vicente de Paula da Silva. Boa noite, Vicentinho. Já estamos... Boa noite, tudo bem, Vicente? Estimado companheiro Chicão, Chico Vicentinho Nogueira, grande satisfação estar me comunicando com você. Boa noite, estimado Douglas, nosso pré-candidato a prefeito. É uma honra estar ao lado de vocês nesta videoconferência. Estou falando aqui, o Vicentinho, companheiro que me espelho muito no movimento sindical, ele que é metalúrgico, bacharel em Direito, líder sindical, deputado, presidiu a Central Única dos Trabalhadores, está no seu terceiro mandato pelo Partido dos Trabalhadores pelo Estado de São Paulo. Vicentinho, eu que me sinto muito honrado de estar junto com você aqui nessa live de hoje, juntamente com o nosso companheiro Douglas, que já chama o nosso pré-candidato a prefeito de Santos, advogado Douglas Martins. Boa noite, Douglas. Boa noite, Chico Nogueira, nosso querido vereador aqui do nosso Partido dos Trabalhadores aqui em Santos. Boa noite, Vicentinho,
nosso companheiro de muito tempo de luta, né? Companheiro já histórico das lutas dos trabalhadores, deputado federal. Boa noite também àqueles que nos acompanham aqui por essa live do canal do Chico Nogueira, Papo Reto, e queria agradecer muito, né, a oportunidade de poder participar desse diálogo aqui com essas duas importantes figuras do nosso partido. Legal, Douglas. Douglas Martins, advogado, jornalista, professor, foi secretário adjunto da Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República no Ministério da Justiça, durante o governo do ex-presidente Lula. É diretor de jornalismo da Rádio Brasil Atual Litoral e mestre em Direito e doutor em Filosofia pela PUC. Nosso companheiro Douglas, pré-candidato a prefeito da nossa cidade. Com muita honra, eu apresento aqui nosso companheiro. E a gente vai falar, vai ter um bate-papo. O papo reto hoje aqui, Vicente, Douglas, é sobre a questão do mundo do trabalho, né? Porque nós estamos vivendo esse mundo, essa questão do Covid-19, né? E nós vamos ter vários desafios. A precarização do trabalho já vem vindo desde a questão da reforma trabalhista em 2017, e a gente sofreu bastante ataque no começo, desde o ano passado, do governo Bolsonaro, e através de algumas medidas provisórias que foram caindo, a questão da carteira verde e amarela, e agora também na época do Covid, como diz o ministro do Meio Ambiente, né, onde passa um boi, passa a boiada, eu imagino que deve estar, o Congresso Nacional deve estar cheio de medidas provisórias para retirada mais de direitos dos trabalhadores. E passando um perrengue, nós estamos passando a questão do desemprego tão grande por conta da economia, não é só Brasil, é mundial, mas eu queria que, como ter esse desafio nosso, né, Vicente? Eu queria que você primeiro contasse um pouco dessas medidas provisórias que tramita hoje no Congresso Nacional, mais sobre a Câmara dos Deputados, e tem uma última que passou aí, que é a 945, que se refere ao trabalhador portuário, que inclusive perdeu o direito de greve, perdeu várias situações ali, o governo enfiou muita coisa naquela medida e passou na Câmara. Eu sei que a bancada do Partido dos Trabalhadores, a bancada da esquerda votou contra, mas não deu como para não barrar essa medida provisória. Fala um pouco desse período de transição do Covid-19, as medidas provisórias, que nós conseguimos barrar algumas, através, com certeza, da nossa bancada, mas também teve algumas que a gente não conseguiu, Vicente. Tá com a palavra, Vicente. Tá bom, Chico. Primeiro fazer umas correçõezinhas aí, porque esse seu amigo é tão atrevido que ele se chama Vicente Paulo da Silva, não Vicente Paula. E ele é tão atrevido que não são só 3 mandatos, são 5. Nossa, aí, que bom. Melhor ainda. Tão atrevido que não é mais bacharel, rapaz, é advogado. Nossa. E tão atrevido que, além de tudo isso, ainda dá aula na faculdade. Sou professor de Direito na Faculdade de Direito em São Bernardo do Campo, da Faculdade de Direito FAPAM, com muito orgulho. Aula de Direito do Trabalho, Introdução ao Estudo do Direito, e agora, nesse semestre, eu vou dar para o terceiro semestre, eu vou dar Direito Constitucional. Com muito orgulho, Chico, que eu partilho essas conquistas, como o meu companheiro Douglas, que também tem toda uma história bonita de dedicação à causa do povo, e você também, Chico. Todos nós somos vencedores quando superamos todos os tipos de obstáculos. Bom, eu quero dizer que nós estamos vivendo esse momento tão difícil. Quero aproveitar, você fez a leitura, você está acompanhando para e passo esses acontecimentos tristes. Lamentavelmente, ultrapassamos os 100 mil pais e mães de famílias, seres humanos que perdem a vida, jovens, idosos. Ultrapassamos os 3 milhões de pessoas. Imagine que vergonha, uma coisa aconteceu na China, nós ultrapassamos a China e todos os países do mundo, só não o mesmo país que pensa como o Bolsonaro, que é o Trump, que lamentavelmente tentou impor ao povo lá dos Estados Unidos o que o Bolsonaro, puxando o saco dos americanos, do governo americano, também tentou impor um remédio que não tem nenhum efeito, que é a tal da cloroquina, que serve para outra coisa, mas não para o combate ao coronavírus. Irresponsabilidade. Se o nosso planeta se o nosso país fosse um país democrático, sério, seguro,
Bolsonaro seria julgado no Tribunal de Haia por crime contra a humanidade. Essa que é a grande verdade. Cada morte, cada 1000 mortes, hoje conversando com o conterrâneo seu, Chicão e Douglas, uma pessoa que eu adoro, que eu quero muito bem, o nosso querido doutor Arthur Quioro, que foi nosso ministro da Saúde, foi secretário do Luiz Marinho, revolucionou a saúde em São Bernardo. Aliás, o doutor Arthur Quioro fez com que São Bernardo do Campo fosse a segunda cidade menos vulnerável do Brasil, pelo equipamento que ele criou, pela política que ele criou, que ele desenvolveu. Então, vocês têm que ter muito orgulho desse cara aí, viu, meu companheiro? Temos sim, e agora, companheiro. Infelizmente, em que pese São Bernardo ser a cidade segunda menos vulnerável, mas lá está correndo coisa grave, porque o gestor, o prefeito da cidade, descuida do mesmo jeito da atenção para com o povo. Não adianta ter hospital, não adianta ter tudo, se não tem o povo consciente, como lamentavelmente, Chicão, no país inteiro, parece que voltou à normalidade. Meu Deus, eu não gostaria que o nosso povo se acostumasse com a morte, como se fosse cotidiano, morrer 1000 e poucas pessoas todos os dias. É como se fosse uma queda de 5 aviões gigantes todos os dias. Não é? Isso é muito sério. E o mais grave é que, com esta mortandade, quem é que é a pessoa atingida? Quem é o grupo atingido? O povo pobre. O povo na nossa periferia. O povo nas prisões. O povo nas comunidades mais carentes. Que uma coisa foi quando começou pessoas que foram viajar para fora do país, com condições melhores, gente rica, classe média alta, classe média. Os hospitais estavam muito mais tranquilos, apesar de que hoje os hospitais estão dando conta, mas naquele tempo foi assim. A filha, a mulher que cuida da filha da empregada e da dona da casa se contaminou, eles se cuidaram, alguns perderam a vida, é verdade, mas o nosso povo está morrendo, isso é muito grave, isso é muito sério. Bom, em função disso, é que as sessões que nós realizamos aqui na Câmara foi deliberado, inclusive sessões remotas, para que nós pudéssemos votar especialmente projetos de lei que tivessem a ver com a pandemia. Foi esse o entendimento, foi esse o acordo que Rodrigo Maia não cumpriu depois. Ele até tem reconhecido isso publicamente, propondo novas discussões, mas a verdade foi essa. Foi por isso que nós brigamos muito para a gente tinha uma proposta de R$ 1.045, salário mínimo, para o nosso povo que está perdendo com a não vendas, com isolamento, micro e pequenos empresários. E aí eles queriam oferecer 0 no primeiro momento, Bolsonaro era reduzir salário dos servidores, depois veio com 100 e imediatamente passou para 200. E nós fechamos com 600, porque foi o melhor possível naquele Congresso tão conservador. E ali, 200 até 1.200, dependendo da família, você sabe qual é o critério. Então, isso, em primeiro lugar, meu povo de Santos que está nos vendo, de qualquer lugar do Brasil que está assistindo essa live. Esse dinheiro não é um dinheiro do Bolsonaro, não é uma decisão do Bolsonaro. A decisão foi da Câmara e esse dinheiro é do povo. É o dinheiro do povo que volta para o povo e deveria voltar muito mais, porque ele facilita a aprovação, que nós também votamos, depois que aprovou a calamidade pública, nós também votamos verbas para os bancos financiarem as empresas. Só que para a empresa grande é fácil, para a empresa média e pequena, que é o nosso povo, não. Por isso que nós aprovamos também o dinheiro para as prefeituras e para os governos em geral. Então, eu queria só dizer que o ideal seria a votação em função disso. A propósito, Chico, eu tenho, inclusive, um projeto de lei que a bancada está dando todo o apoio, a bancada virou coautor, o que me deixou muito feliz, que é um projeto de lei preocupado com os trabalhadores considerados essenciais, como trabalhadores no transporte, na saúde, né, como trabalhadores na segurança, enfim, dos correios, bancários. Esses trabalhadores que têm database durante a pandemia
veja o que está acontecendo com os Correios. Os trabalhadores fizeram um acordo de 2 anos, o que é normal, está dentro das negociações tradicionais, cláusulas sociais, já há 30 anos que vem se renegociando. O Correio pede e o Toffoli aceita em liminar diminuir esta cláusula, o tempo da convenção coletiva de 2 anos para 1 ano, portanto, terminou agora no dia 31 de julho, seria 31 de julho do ano que vem. Os Correios já decidiram retirar todas as cláusulas sociais e estão tentando impor 9 cláusulas péssimas que prejudicam a vida do nosso povo. Pois bem, diante desse fato e de outras categorias que têm database neste período, eu apresentei um projeto de lei que o líder Enio Verri, já pediu à mesa diretora que colocasse o projeto em caráter de urgência. O que diz o projeto? Garantir que, durante todo esse período, mesmo que a database ultrapasse, lembra da ultratividade que eles acabaram? Ultratividade. Reforma trabalhista, e nós queremos, e o Bolsonaro, a gente aprovou depois, Bolsonaro vetou, nós queremos derrubar esse veto. Pois é, nós estamos propondo que, neste caso específico e urgente, todas as categorias que têm database nesse período devem ser mantidas as cláusulas sociais e só discutir isso quando os sindicatos estiverem em condições mínimas de equilíbrio na mesa de negociação. Não agora, imagine alguém dos Correios se contaminando, sobrecarregados, sofrendo. Como é que vai fazer mobilização para fazer campanha salarial? E ainda assim, o absurdo é tão grande que estão pensando em fazer uma greve no dia 17. Não sei se vai acontecer. Então, a nossa proposta é manter as datas bases, as cláusulas sociais, até 45 dias após o fim da pandemia. Isso é uma questão de segurança. Bom, além disso, o que é que ocorre? O sistema ele é tão perverso, esse empresariado que quer que o trabalhador vá trabalhar de qualquer maneira, que quer obrigar, não dá as mesmas condições, que receber dinheiro público, ao invés de proteger o emprego, mandou o trabalhador embora. Esse pessoal se aproveita desse momento para introduzir propostas que reduzem, que precarizam a vida do nosso povo trabalhador. Vamos lembrar primeiro da 905, que foi aquela medida provisória em que decretava que o jovem já entrava no seu primeiro emprego precarizado. Ainda tiveram a coragem de chamar a bandeira verde e amarela. Depois, eles vieram... Aí essa medida provisória, eu fiz uma questão de ordem para a Câmara para o presidente do Congresso devolver, ele não devolveu, e faltando um dia para essa medida provisória perder a eficácia, ele fez um acordo com o Bolsonaro para o Bolsonaro retirar. Qual é a diferença? Se ele retira, ele pode apresentar no mês seguinte, na semana seguinte, no dia seguinte. Se o projeto perde a eficácia, só na próxima legislatura, e não mais nessa. O que ocorreu com a medida provisória 927, que também nós votamos contra, lutamos, obstruímos, perdemos em muitos itens daquela votação que excluía o sindicato das negociações. Esta foi perdida, domingo agora fez 15 dias, felizmente. A outra foi a medida provisória, essa que você se refere, Chicão, que é a medida provisória, sim, inclusive eu conversei com o nosso companheiro Ney, que esteve em Brasília, mas ele não podia se encontrar com os deputados, porque tem pouquíssimos deputados lá na Câmara, né? Mas ele cumpriu um papel, o presidente do sindicato. Vocês também cumpriram um papel extraordinário com o sindicato que você representa, mesmo que indiretamente, Chicão, você está ligado à categoria, como eu, dos metalúrgicos. A luta foi intensa, meu amigo, brigamos. Nós fizemos votações até 3 horas, 4 horas da manhã, impedindo para que não votassem, já que a gente não tinha maioria. E por que a gente não tinha maioria? Porque a grande parte dos trabalhadores brasileiros votou, a maioria dos trabalhadores brasileiros votou nos seus algozes, votou nos seus opressores.
Eu quero pedir licença, Chicão, para explicar o que é isso. É como se fosse as galinhas elegerem uma raposa para cuidar delas. Quer dizer, se você olhar o nosso Congresso, a maioria, mais de 60%, é de deputados milionários. Segundo, deputados operários, por exemplo, do estado de São Paulo, dos 70, tem 2, eu e o Paulinho da Força. Inclusive, a gente tem muitas divergências. O partido dele está lá do lado do Bolsonaro, apoiando o Bolsonaro, contra o impeachment, inclusive. Mas são os 2. Deputados negros, meu querido Douglas, dos 513 deputados negros, nós somos apenas 20. E desses 20, alguns deles não assumem sequer a negritude. Imagine uma proposta progressista de defesa dos trabalhadores. Usam sobrenome Bolsonaro, usam o nome de Deus em vão. Por isso que o Supremo Tribunal está discutindo o abuso religioso. É claro que quando eu falo isso, nós devemos tomar sempre um grande cuidado, Chicão. Uma coisa é o pastor e a pastora que está na comunidade, que está na periferia, pregando o evangelho, falando de Cristo, cuidando de pessoas com deficiência, cuidando de pessoas com dependência química, visitando prisões. Outra coisa é o representante do capital, que é dono da Record, ou que é dono de outros patrimônios extraordinários em nome da miséria do nosso povo brasileiro. E são esses que têm votado contra os trabalhadores na reforma trabalhista, estão predispostos a botar a molecada, mais criança na cadeia, e vota sempre com Bolsonaro. Então, eu lamento por isso. E também mulheres. Se nós, povo negro, somos a metade do país e temos só 20 dos 513, as mulheres acontecem a mesma coisa, com a diferença que elas são mais do que nós, negros. As mulheres são 77 mulheres, mas lá também tem as mulheres reacionárias, de direita, fazendeiras, que nada tem a ver com os direitos do povo e com os direitos da mulher. Uma coisa é Luísa Erundina, uma coisa é Jandira Fegali, uma coisa é Maria do Rosário, é Benedita da Silva, outra coisa são essas. Então, por isso que, como nós estamos tratando de uma live que fala sobre os direitos dos trabalhadores, vale a pena os trabalhadores pensarem muito na hora de votar. Você é pré-candidato a vereador em Santos. Um dos vereadores mais atuantes na Câmara dos Vereadores de Santos. Você fez a diferença como sindicalista. Você fez o verdadeiro sindicato cidadão. Você fez apoio, promoveu solidariedade, criou instituição. Quantas vezes eu fui em atividades suas? Enviei verba para a cidade, a pedido de você, meu querido companheiro Chicão. Você entra na Câmara e lá você está com o olhar do povo pobre, com honestidade, com transparência. Imagine se todos os vereadores fossem que nem você e que nem a nossa companheira Thelma e outros que têm lá visão progressista, que são minoria. É como na Câmara. Você já pensou se os trabalhadores aqui... Veja, hoje nós estamos... Eu estava assistindo aqui agora, muito emocionado, a solenidade, as exéquias do nosso Dom Pedro Casaldáliga. Ele, inclusive, eu quero manifestar o nosso carinho, o nosso amor por esse que é considerado o pai das comunidades tradicionais, indígenas, meu povo quilombola, seringueiros, trabalhadores rurais, pescadores. Por falar em pescadores, seringueiros, eu me lembro de fazendas e de florestas. Sabe quantos fazendeiros tem aqui, meu amigo? 128, que querem aprovar, não a reforma agrária, mas querem aprovar mais abuso sobre a comunidade indígena com a medida provisória 910. Sabe quantos trabalhadores rurais tem aqui? 3, meus companheiros. 3, meus companheiros. Então, é preciso que nós saibamos votar. Ah, meu Deus, como eu sonho, Chicão, que um dia o nosso povo trabalhador tenha consciência de classe. Seria tão bom. Claro que é tarefa nossa, na formação,
porque numa hora como essa, e mesmo assim, o Lula, que foi o nosso melhor presidente de todos os tempos, a Dilma, que seguiu na mesma linha, teve seu mandato interrompido, e o Lula prenderam para que ele não saísse candidato. Você viu o que foi que o Lula fez com o nosso país, tirando o povo da fome, dando educação para todos, pobres, ricos, índios, seringueiros, povo negro, gerou pleno emprego, fortaleceu a produção nacional, garantiu soberania. Não dá para comparar Lula com o Bolsonaro, né, pessoal? Que só estimula ódio, só estimula violência e só estimula preconceito. Então, para te responder concretamente, essas medidas provisórias que vêm ocorrendo, nós temos atuado muito unidos. Quando eu digo nós, eu falo primeiro da minha bancada do Partido dos Trabalhadores. Extraordinária bancada, extraordinários companheiros e companheiras. Mas também falo das bancadas progressistas, como do PCdoB, do PSOL. Podemos ter as nossas diferenças, tanto é que somos de partidos diferentes. Mas esses 131 companheiros que ainda não dá para caçar o Bolsonaro, porque precisamos de muito mais, esses companheiros têm feito a diferença. E tomara que o povo fique de olho, porque não é possível que o povo está passando dificuldade. Veja só, para terminar esse diálogo com vocês sobre os trabalhadores. A miséria, a ONU já lançou um documento no dia 5 de julho, dizendo que na nossa América, o crescimento negativo do PIB seria de 9%. Ele alertava para o aprofundar da miséria. Já tinha a reforma trabalhista, já tinha a reforma da Previdência, que precarizou direitos. Você sabe que em Santos e na região, a maioria dos trabalhadores já são trabalhadores sem carteira assinada. São trabalhadores informais. Trabalhadores informais não têm carteira assinada, não têm férias, não têm aviso prévio, não têm fundo de garantia, não têm 13º, não têm convenção coletiva. Essa é a maioria do nosso povo, provocado por Temer e Bolsonaro. Isso é gravíssimo, Chicão. Nós vamos ouvir muito falar na palavra fome depois dessa pandemia. Agora é por causa da pandemia, mas depois é por causa das políticas criminosas desse governo que aí está. Desculpa, Chico, mas eu queria desabafar. Foi bom você falar aqui, se dar um panorama geral aí, o que está acontecendo em Brasília, para que todos nós que estamos aqui na Baixada Santista de Santos, que estão acompanhando a nossa live, que possam entender esse processo de votação, que na hora de votar, vota errado, mas depois praticamente está votando para que as pessoas que vão lá te representar, venham te representar e de fato trazer conquista para você, não, está tirando os teus direitos. Então é importante esse relato seu aí, e assim, sempre você foi muito firme na bancada do Partido dos Trabalhadores, enquanto líder sindical, enquanto deputado, sempre esteve junto com a defesa dos trabalhadores, sobretudo da classe trabalhadora em geral. Você falou aqui de várias classes trabalhadoras, do Porto, dos Correios, do servidor público, você defende muito o servidor, e eu queria, assim, te parabenizar, Vicente, você sempre honrando com a sua história, com a sua luta de classe, como eu, na Câmara Municipal. A gente não perde a origem, a gente só aumenta nossa responsabilidade. Nós estamos lá em nome dos trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade e defendendo firmemente essa questão da luta de classe. Queria chamar o Douglas, que o Douglas entra aqui, que tem um assunto que o Vicente colocou, Douglas, que é justamente a precarização da mão de obra, por conta de todas essas medidas que já vem desde a época do governo Temer, da reforma trabalhista, você acompanhou muito bem dentro da CUT, aqui também no Setaporte, a reforma trabalhista, a dificuldade que essa nova legislação está trazendo para a classe trabalhadora, mas, sobretudo, a questão da precarização da mão de obra que o Vicente colocou aqui, que é uma realidade em todas as cidades, e Santos não é diferente. A questão dos entregadores, né? Que é a questão dos APP, e recentemente esses trabalhadores fizeram um break do APP, fizeram uma mobilização, têm feito mobilizações, eles que não estão devidamente organizados, estão se organizando para que possam buscar porque ele é um escravo, né, Vicente e Douglas? Eles são escravos do mundo do trabalho, estão lá trabalhando, não tem carteira assinada, ele usa o carro dele, a gasolina é dele,
manutenção do carro é dele, e muitas vezes ele tira do bolso para trabalhar. Então, é uma escravidão velada, né? Uma escravidão velada que a pessoa não está percebendo. E aí, quando veio esse break do APP, surgiu aí uma forma de a gente começar a organizar esses trabalhadores. Como você tem visto isso, Douglas? Essa reação dessa classe trabalhadora que tem colocado, porque eles não são trabalhadores, também não são donos da empresa. Então, como esse momento diferente, que é o fundo do poço, o trabalhador começa a se organizar. Como você está vendo esse break dos APPs, Douglas? Bom, escutei aqui atentamente, né, tanto você, Chico, como o nosso querido Vicentinho, que uma surpresa agradável, né, professor, meu colega docente, né, de direito constitucional. Vicentinho, você está muito aperreado corrigindo prova aí, porque o maior problema nosso como professores é fora da sala de aula, né? Já corrigi, começa as aulas do segundo semestre, agora sexta-feira. Bom, aquele trabalho que praticamente não para ninguém ver, né? É um trabalho duríssimo, né, que a gente tem que fazer, esse de correção das provas. Mas eu fiquei super feliz de saber que você está dando aula aqui, né, no ABC. Sorte do ABC de ter um professor como você, viu? Obrigado, meu companheiro. O que a gente sonha, na verdade, é uma sociedade onde o trabalho não seja dissociado da pesquisa e não seja dissociado também da integração social, né? Todo trabalhador deveria poder discutir, toda trabalhadora deveria poder discutir em algum âmbito na sociedade as razões do seu trabalho, a utilidade social do seu trabalho. Essa é a sociedade com a qual a gente sonha, né? Uma sociedade que humaniza e não desumaniza o trabalho. Eu digo isso porque a nossa Constituição ainda vigente, né, que é de 1988, ela é fruto de lutas sociais intensas, lutas sociais muito importantes, protagonizadas pela classe trabalhadora. Precisamos deixar isso claro. Não foi uma atividade de um grupo de iluminados, isolados em algum lugar, que resolveu fazer a Constituição de 88. Não. Uma geração inteira de brasileiros lutou para que houvesse fim da ditadura militar, das atrocidades daquela ditadura, da desumanização que foi implementada naquele período, pós-64, no golpe civil-militar, onde se instaurou, e a gente tem que chamar as coisas pelo nome, um modelo de terrorismo de Estado no Brasil. De certa maneira, a Constituição de 88, ela significou uma vitória dos movimentos sociais e dos trabalhadores. Aliás, o título dessa live é A Luta Social e os movimentos dos trabalhadores. Né? Então, eu estou partindo dessa referência, porque ali na nossa Constituição de 1988 existe um catálogo de direitos sociais. O direito ao lazer, o direito ao trabalho decente, o direito à moradia, o direito a uma previdência social, que não está exatamente no artigo 6º, mas integra esse catálogo de direitos sociais, né? E a constitucionalização do direito a férias, do direito a 13º, vários direitos que não eram constitucionalizados, com a Constituição de 88, ganharam status constitucional. É preciso afirmar isso para entender o que está acontecendo hoje e para responder a pergunta que o nosso companheiro Chico Nogueira nos faz, né, sobre as novas mobilizações da classe trabalhadora. O que aconteceu com a classe trabalhadora vista como sujeito de direitos segundo a nossa Constituição de 1988? Quando você tem uma proteção social, Chico, você tem sempre, movendo essa proteção social, uma noção de que uma sociedade onde todos trabalham tem que haver alguma garantia desses que trabalham
de que eles são sujeitos de direitos sociais. Então, quando a gente fala, por exemplo, da previdência social pública, o que nós estamos falando é que a sociedade deve trabalhar para não desamparar aquele trabalhador que sofre eventualmente um acidente de trabalho, ou aquele trabalhador que cumpre a sua jornada ao longo de décadas, né, se dedicando à construção do seu país, que ele possa ser amparado pelo princípio da solidariedade pública. E há um outro princípio, que é o de acesso universal a esses direitos, ou seja, sem discriminação, para todos e todas. Essa ideia de solidariedade é uma ideia fundamental para se entender de que lado você está, de que lado a política está e como ela deve funcionar. Se essa ideia de solidariedade orienta as políticas públicas, nós estamos, então, do lado de uma sociedade humanizada e uma sociedade que quer caminhar e assegurar a sua relação pautada por algum nível de civilidade abaixo do qual não se admite andar. Então, as pessoas não podem não ter casa, as pessoas não podem não ter trabalho, as pessoas não podem não ter previdência, as pessoas não podem não ter saúde. Essa é uma ideia que foi transformada em direito pelas lutas sociais, inclusive dos trabalhadores, lá em 1988, e consignada na nossa Constituição. A partir dali, o que se tratava é de construir políticas públicas que dessem efetividade àqueles direitos. E isso, o Partido dos Trabalhadores foi o principal partido, porque construído pela classe trabalhadora nas lutas sociais, que se empenhou em criar essas políticas públicas, e aí a gente pode citar inúmeras delas, né? Na área da educação, o ProUni, programa de cotas sociais para acabar com o racismo estrutural no acesso de oportunidades da educação, mas preservar e aprofundar, né, o Sistema Único de Saúde, o SUS, criou-se o Estatuto das Cidades, para que as cidades fossem voltadas para um desenvolvimento humano inclusivo. E eu poderia aqui passar muito tempo citando qual foi a trajetória seguida pelo Partido dos Trabalhadores na defesa da Constituição de 1988. Pois bem, esse tipo de sociedade, que é baseado na solidariedade, exige que haja melhor distribuição de riqueza, melhor distribuição de renda. É um tipo de sociedade que funciona contra a hiperconcentração de renda, que é aqueles supermilionários, e a disseminação interminável de miséria, que são aqueles que compõem a maioria da classe trabalhadora e que, sem direitos, vão viver exatamente esse desamparo. Bom, em 2016, com a deposição já tão bem descrita aqui pelo nosso querido companheiro Vicentinho, o deputado da classe trabalhadora, né, o que aconteceu em 2016 foi uma insurgência da elite contra essa política, associada aos seus parceiros internacionais que querem simplesmente que o país, que a nação brasileira trabalhe para eles cada vez mais e não ouse discutir com eles que essa classe trabalhadora tem direitos. Isso é necessário para a gente entender que logo depois de 2016 houve a reforma trabalhista, Chico. Você não entende o golpe de 2016 sem fazer a leitura da associação da reforma trabalhista, que nós podemos dizer que é antitrabalhista, né? Logo na sequência de 2016, no programa Ponte para o Futuro. Por que eu digo isso? Porque a reforma trabalhista e todas as suas consequências a gente pode resumir que é uma trajetória acelerada de cassação dos direitos sociais.
caça o direito da Previdência, caça o direito de trabalhar com carteira assinada e ser protegido por uma convenção coletiva, por um sindicato, caça os sindicatos, caça os direitos remuneratórios mais simples, como aquele de receber um valor a mais pelo jornada extraordinária de trabalho, prevista na Constituição. Desregulamenta, flexibiliza, para quê? Para se apropriar dos recursos que eram de direitos sociais dos trabalhadores para ir direto para a ciranda financeira, para a especulação financeira e para o bolso de quem já tem muito. Resulta disso um trabalhador precarizado, um trabalhador que não consegue acessar mais o mercado formal de trabalho. Nós estamos em 4 anos de golpe, com a classe trabalhadora dividida numa imensa parcela de trabalhadores destituídos de direitos sociais e alguns poucos que ainda sobreviveram nos seus empregos da relação antiga, anterior ao golpe. O país votou errado. A nação votou errada. O voto depositado em 2018 foi um voto contra a classe trabalhadora e contra a nação. Mas compreender isso exige um esforço muito grande, porque as pessoas não votaram porque elas estão contra a nação. As pessoas votaram porque elas foram convencidas de que a Constituição de 1988 tem que ser atirada no lixo. E elas não enxergavam que elas próprias iriam para o lixo uma vez que elas fizessem isso, e agora elas estão vendo isso. Então, o que você tem? Muitos trabalhadores destituídos de quaisquer direitos sociais, a uberização das relações de trabalho, e agora, o que esses trabalhadores ganham a título de remuneração mal dá para que eles se alimentem. Estão se endividando de maneira progressiva. E esse movimento os levou a, mesmo sem sindicato, mesmo sem direitos sociais, mesmo em condições precarizadas, ir às ruas fazer uma greve que eles estão denominando o break das APPs. E por que o break das APPs? O break das APPs é porque esses trabalhadores compram lá uma moto de baixas cilindradas em 72 prestações, que comprometerá, eventualmente, 60%, 70% do orçamento deles. E aquela moto virou a ferramenta de trabalho dele, que não conhece, porque não é empregado, por exemplo, de um restaurante que faz a refeição para ele entregar no outro lado da cidade, também não conhece, não tem nenhuma relação com quem recebe essa refeição do outro lado da cidade, não tem relação nem contrato social com quem o convoca, não tem relação nem contrato social para quem entrega. Ele está sozinho, sem direitos. Se ele cair... correndo risco também, né, Douglas? O risco de acidente não está coberto pela Previdência. Se ele cair da moto, sofrer um acidente, precisar trabalhar, como ele não tem relação formal de trabalho, ele vai passar fome. Porque o princípio da solidariedade foi quebrado pelo golpe de 2016. Então, o que acontece agora é que esse trabalhador percebe, a classe trabalhadora é assim, né? A classe trabalhadora chama-se classe porque ela só funciona quando ela se organiza coletivamente. Você não tem como você se referir ao trabalhador sem se referir à classe trabalhadora. E ela só existe quando ela se mobiliza. Então, o break das APPs foi a mobilização da forma que deu, nas condições precaríssimas, né, que estão colocadas aí, para que esses trabalhadores se insurgissem contra essa superexploração. Mas veja, Chico, o break é a greve, é a nossa velha e conhecida greve. Das APPs, porque o escalpo, a exploração, a extorsão desses trabalhadores é de tal ordem que eles não conseguem nem saber quem os emprega. Quando você fala em APP, é uma abreviação de aplicativo. Eu estou fazendo uma greve contra o aplicativo. Você sabe o que é um aplicativo, Chico? É um grupo de investidores financeiros que em vários lugares do mundo botam dinheiro lá e com essa hiperexploração de todos os trabalhadores de todo o mundo ficam mais milionários ainda. Se você perguntar para o entregador de APP
quem é o patrão dele, ele não sabe dizer. Se você perguntar para um motorista de Uber quem é o dono da Uber, ele não sabe dizer. Porque esse é o capital financeiro internacional que se apropriou dessas relações e levou de volta, embora um aplicativo de um celular seja um objeto de alta tecnologia do nosso tempo, tecnologia digital, ele serve para mandar o trabalhador para o tempo das cavernas. Ele serve para mandar o trabalhador para o século XVII, para o século XVIII. Ele serve para mandar o trabalhador de volta à escravidão. Então, essa discrepância entre a inteligência que é investimento e que é resultado da cultura e do trabalho social, mas que se volta sempre contra os trabalhadores, é a discrepância que não pode existir. É a sociedade que nos leva direto à barbárie da era digital. Então, o que significa a greve, o break das APPs? Significa a reorganização da classe trabalhadora precarizada contra a superexploração. Agora, eles precisam, como os trabalhadores metalúrgicos da década de 80, conquistar a solidariedade social, dos movimentos sociais, das lutas sociais. Aqueles que fazem as lutas sociais no campo e morrem porque estão lutando por justiça social e morrem por uma legislação criada por esses fazendeiros, que o nosso companheiro Vicentinho tão bem descreveu aí no Congresso Nacional, que são a maioria, aqueles que estão hoje sendo discriminados por um presidente da República que o Alto Comissariado da ONU fez questão de descrever como alguém sem compaixão do seu próprio povo. Esses todos repetem hoje a trajetória belíssima que produziu grandes líderes sindicais. Eu estou aqui com 2 líderes sindicais, né? Com um líder sindical histórico das lutas do ABC. Mas o que foi feito ali? A solidariedade social das classes médias, dos trabalhadores intelectuais, dos trabalhadores do campo, dos segmentos religiosos que pregavam a palavra fundamental dos evangelhos, que é a do amor e da solidariedade, viram naqueles lutadores sociais a esperança de uma sociedade mais justa. É isso que está acontecendo agora. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o break das APPs não vai ter mais break. Eles vão voltar e voltar e voltar e voltar, e nós vamos nos associar a eles, nós que eu digo, todos os outros que não são entregadores, né, das APPs, que não são motoristas de Uber, mas os trabalhadores que estão se uberizando, se precarizando, que ainda tem um pouco de direitos sociais, mas começam a reconhecer que o golpe de 2016 foi contra eles. E que toda a estigmatização que se faz com o PT é contra eles. É contra a perspectiva de organização política deles. E é por isso que nós, que somos formados nessa luta, temos que falar isso toda hora, todo dia, em processos eleitorais. Temos que dizer a importância de votar em propostas, em candidaturas, em coligações que recusem o escalpo da classe trabalhadora. Então, esse é o significado da greve dos APPs em perspectiva. Não é só um movimento isolado de paralisação ou alguma coisa da modernidade. Não. São os escravos da modernidade dizendo que eles querem modernidade para eles também. Mas a modernidade, que a melhor modernidade, a mais avançada das modernidades, sabe quais são? Sabe qual é, meu querido Chico? São os direitos sociais. Com certeza. Com certeza. 2 professores aqui nessa live aqui, eu estou me sentindo aqui orgulhoso. Professor Vicentinho, professor Douglas, e a gente está num momento de transformação. Acho que o Douglas falou muito bem na questão do momento que nós estamos passando, né, Vicente? Da barbárie, de falta de direito, e aonde surgem as grandes lutas, né? Na década de 70, você estava lá na metalurgia, você foi um dos percussores daquela luta histórica da greve dos metalúrgicos do ABC, né? E acho que estava no meio de um regime militar onde você não podia se fazer nada, né? Nós estamos vivendo um momento parecido com esse, muito embora uma democracia, nós estamos perdendo esse processo democrático, porque um governo quer
que é um governo de barbárie, um governo que realmente tira direito, um governo que não respeita a nossa Constituição, o Estado Democrático de Direito, ele agride o Judiciário, agride o Congresso Nacional, agride a classe trabalhadora, os negros, as mulheres, agride todo mundo. Então, agride os repórteres, direito de imprensa. Nós estamos vivendo um momento muito parecido naquela época, quando surgiu as grandes greves em vários segmentos, onde realmente teve a retomada da democracia do nosso país, com a Constituição de 88. Mas a gente percebe, Vicente, que lá no Congresso Nacional, eu sei que a dificuldade é muito grande. Cabe a base sindical, a base social, a classe trabalhadora enxergar tudo isso que o Douglas acabou de colocar, para que nós possamos realmente reverter essa situação, né? Nós estamos num momento difícil, né? Mas é possível reverter essa situação. Até porque, após Covid, Vicente, vai ser muito pior. Vai ter muita gente mais desempregada. O governo vem com a pauta das privatizações, trazendo todo esse cenário aqui para Santos, Vicente. Está se precarizando a Petrobras aqui em Santos, tirando a plataforma do gás para o Rio de Janeiro. Aqui vai ter desemprego nos terceirizados, vai ter desemprego também na questão dos trabalhadores petroleiros. O desemprego vai ser em cadeia no comércio, porque depende desse consumo, né? No porto, está também precarizando a mão de obra, está deixando um porto cada vez mais, um porto de passagem de carga, famoso, vamos dizer que tem a Uber, o app do porto, ou seja, que é um porto moderno, como Rotterdam, um porto robótico, sem trabalhador, é isso que eles querem, né? E assim, a gente percebe que nós precisamos das grandes lutas daquela época. Eu queria que você comentasse, Vicente. Você falou que nós aqui do sindicato, a gente criou a instituição, o Sindicato Cidadão. Mas quem criou o verdadeiro Sindicato Cidadão e onde eu me esperei foi você, Vicente. O Sindicato Metalúrgicos do ABC, onde você colocou que o sindicato não podia só ficar nas lutas de classe, ele estaria também presente na sociedade civil organizada, nas questões sociais. E você trouxe esse dilema que o sindicato poderia fazer mais. Eu me espelhei em você, por conta disso a gente criou aqui uma fundação que é reconhecida aqui na nossa cidade, nossa região, mas você sim, um grande líder sindical que deixou muito exemplo aí no movimento sindical. Eu me espelho muito em você. Quando você fala de Sindicato Cidadão, você que criou, Vicente. Fala um pouco sobre essa questão, dessa conjuntura das privatizações, como a gente consegue mobilizar as categorias para ir para esse enfrentamento. Bom, primeiro, Chicão, quero agradecer pelas suas palavras, quero agradecer pela oportunidade de estar participando e partilhando com o nosso companheiro Douglas. Douglas, obrigado pela aula que você acabou de nos dar. Meu Deus, o que seria tão bom que todo mundo em Santos verificasse que nós temos um pré-candidato capaz, comprometido, que sabe o que quer, que ao cuidar da administração pública, cuidará dessa administração de maneira democrática, transparente, de maneira em que a sociedade se sinta dona do município, que de fato ela é, mas não sabe, né? Só os poderosos que são os donos. Muito boa sorte para você, querido companheiro Douglas, nessa sua jornada, viu? E dizer, Chicão, que às vezes as pessoas não entendem, né? Veja só o que está acontecendo. Os Correios têm 355 anos, se eu não me engano. Se não for 55, é 56 ou 54. Uma instituição de maior respeitabilidade. Aonde os Correios estão, eles vão à periferia, garante a carta chegar lá numa comunidade indígena, lá no lugar mais carente de qualquer lugar do outro lado da pista, do lado de cá, do lado de lá, do lado da praia, vai em qualquer lugar. Os poderosos querem pegar esses Correios e o filé mignon fica por conta deles, para eles ganharem dinheiro às custas, e o restante fica por conta de um Estado já falido. Não à toa que eles precarizam as condições de trabalho, dificultam a vida para o povo falar, não, agora é que tem que privatizar sim, porque não funciona. Veja o caso do marco do saneamento básico nesse país. A gente percebe que no caso do saneamento, o que é que eles querem? Hoje, o nosso povo
quando a instituição é pública, o nosso povo paga os serviços da água, que é um bem da humanidade. Eles querem transformar a água em mercadoria. Não à toa que o movimento dos aterridos por barragem está nessa campanha. Essa semana eu me reuni com a direção do sindicato, do Sintaema, que cuida da questão da água. Estamos aqui em Brasília, na luta para derrubar um veto, esse veto do Bolsonaro, que tinha uma cláusula lá na lei que previa prorrogar um pouco mais de tempo para garantir a manutenção. Eles querem fazer com que se seja uma empresa como a Coca-Cola, como a Fanta, só muda de cor, põe aquelas coisas lá dentro, que não tem nada a ver com saúde, para lucrar em cima disso. E assim você vai vendo cada etapa. Então, a entrega de um patrimônio público significa pegar o dinheiro que, porventura, daria lucro para o país, e esse dinheiro seria gasto com saúde, educação, moradia e etc., para dar para um grupo estrangeiro, ou para um grupo privado que não tem nenhum compromisso social. Veja o caso do pré-sal. O pré-sal, quando foi votado, nós tomamos quais cuidados? Primeiro deles, garantir que tivesse uma lei cujo resultado do pré-sal, que é muita riqueza, parte dele iria para os municípios, que é o sistema de partilha, iria para os estados, mas outra importante parte dele iria para onde? Para combater a miséria no Brasil. Me lembro quando eu votei nisso com muito carinho. E os estudiosos da época, economistas, diziam: se continuar acontecendo o que o Lula está fazendo, colocando o povo na escola, o pré-sal, que é a riqueza do povo, parte e vai para o povo, esse povo vai... O Brasil que saiu do mapa da fome, o salário mínimo que quase quadruplicou, o apoio para a agricultura familiar com o Pronaf, que mais do que quintuplicou, as leis para garantir o produto agrícola, valorizando a agricultura familiar, tudo isso, em 30 anos, o Brasil teria condição econômica do seu povo equivalente ao povo da Europa. Só que para o Brasil ser assim, o Brasil seria um país independente dos poderosos, dos imperialistas, como os americanos. E foi por isso que eles se meteram e se metem, por isso que eles vivem nessa relação vergonhosa entre Bolsonaro e Trump, porque eles queriam isso. Até que veio José Serra, apresentou uma proposta, quebrou o sistema e quebraram um monte de direitos que o nosso povo ia ter. Isso significa o quê? Privatização. Se o pré-sal é do Estado brasileiro, é do povo, e o povo tem domínio, a riqueza vai para o povo. Se vai para uma Shell, se vai para uma empresa estrangeira, para onde vai o lucro? Vai lá para fora, pessoal, às custas da miséria e da extração da riqueza do nosso país. Então, por esse motivo que a privatização, no geral, tem sido um mal grande para o nosso Brasil. Imagine privatizar a água como eles querem, já aprovaram a lei, inclusive, né? Imagine privatizar a Petrobras como eles querem. Imagine privatizar outras estruturas, querem privatizar os bancos brasileiros. Então, nós devemos sempre lutar contra isso e fazer com que essas empresas públicas tenham sempre um papel social. Por ser pública, já tem, e um papel social, como a gente vinha caminhando. Então, nós vamos lutar muito contra tudo isso, vamos brigar, mas é preciso que o nosso povo participe e participe muito atentamente. Verdade, Vicente. Eu acho que é importante a participação popular, até porque só assim a gente consegue fazer com que as pessoas se interagem com essa luta em busca dos direitos. Então, acho que a grande parcela é a questão dos sindicatos, os trabalhadores se sindicalizarem, procurar o seu sindicato, procurar a sua associação de bairro na luta de classe no seu bairro. Eu acho que dessa forma você vai organizando os trabalhadores e trabalhadoras para a luta, luta maior, que é a luta de conquista dos seus direitos. Eu acho que é importante essa sua informação, Vicente, que você, normalmente, você enquanto deputado, você representa milhares de pessoas que votam em você, mas você lá,
você tem que ter outros Vicentinho para defender nosso direito, como você mesmo disse aqui. Nós temos que ter a classe trabalhadora votando nos trabalhadores. Então, nós estamos aqui num processo, como o Douglas colocou, de transição, onde os trabalhadores chegou no fundo do poço, porque o trabalhador do APP, a grande maioria já foi um portuário, já foi um trabalhador bancário, já foi um trabalhador do comércio, onde não vê nenhuma perspectiva de voltar para ter sua carteira. Chicão, e só corroborando, Chicão, com essa brilhante exposição feita pelo nosso companheiro Douglas, e ele falou uma coisa que eu quero só destacar, é que esses companheiros de APP, estes jovens que se machucam de bicicleta, que caem das motos, em São Paulo a média são 2 por dia, que caem das motos e que não tem nenhum seguro, não tem jornada pré-determinada. Eles trabalham, em média, por uma pesquisa feita pela Universidade Federal da Bahia, eles trabalham, em média, 60 horas semanais, que era o que os operários faziam no século XVIII, na luta pelas 48 horas semanais, motivo pelo qual a gente comemora o 1º de maio, naquele tempo. E o Brasil hoje, o mundo trabalha já 40, alguns países 36, o Brasil ainda é 44, mas eles trabalham muito mais do que isso. Isso é muito sério. Por isso que essa preocupação levantada, aqui na Câmara, Chicão, eu e Douglas, eu tomei um cuidado de prevendo essa realidade da economia informal. Por exemplo, eu não tenho estudos de Santos, mas na região do ABC, que é uma região industrial, nesta região, que é a minha região, somos vizinhos, nesta região, Chico Nogueira, como é que eu chamava você de Chico Nogueira, que é o seu nome público, né? Nesta região, Chico, o número de trabalhadores com carteira assinada em 1989 era 365 mil. Em 2020, antes da pandemia, caiu para 180 mil. Então, verifique que a maioria agora não tem mais esses direitos. Tomamos o cuidado aqui e já conseguimos assinaturas suficientes, viu, Douglas, para a criação da Frente Parlamentar em defesa dos trabalhadores da economia informal. Nós queremos, com isso, desenvolver políticas. Douglas, que tem uma grande experiência, porque trabalhou no governo Lula, trabalhou no governo Dilma, trabalhou em espaços de apoio ao micro, pequeno empresário, tem uma experiência de relação de trabalho, você, Chicão, também. Nós vamos contar muito com vocês para a gente discutir o que fazer com o nosso irmãozinho que é obrigado a ter que vender pipoca, é obrigado a vender nas calçadas sem nenhum direito, né? E a preocupação com a nossa juventude. Eu vou te contar uma história, viu, Chico? E o Douglas também sabe disso. Qual é a nossa preocupação maior? É que, ao longo da história, pelo menos nas últimas décadas, a situação do nosso povo ia melhorando de vida de geração em geração. Você conta a história do seu pai, o seu pai conta a história do pai dele, o pai dele contava a história do avô dele. E que veio melhorando. Meu pai, agricultor, trabalhador rural, sem nenhuma condição. Eu já pude estudar um pouquinho, virei metalúrgico. O meu filho se formou até primeiro do que eu. Então, as gerações vão melhorando. Vírgula. Não mais com esta política destrutiva. Nós vamos ver na história do Brasil, se continuar este povo, a geração dos jovens muito mais pobres do que seus pais. Muito mais pobres. Não à toa que tem companheiros aposentados que estão procurando trabalho, porque o filho não consegue emprego. Isso aqui é mais grave. Nós temos que nos preocupar em políticas. Por exemplo, Douglas, nós, você que é pré-candidato, nós sabemos, porque o exemplo do nosso companheiro Luiz Marinho em São Bernardo, o exemplo hoje do nosso companheiro lá em Araraquara, nosso companheiro Edinho, que é uma cidade que o índice de contaminação é muito baixo pelo cuidado que ele teve localizadamente. Lá não existe a palavra fome, porque além dos R$600, tem uma política do município administrado pelo PT para garantir que ninguém passe fome, tanto agricultor familiar. Nós vamos precisar que nós tenhamos gestores para essa época tão dura que nós vamos viver,
capazes de sentar com o sindicato, sentar com a empresa, buscar caminhos, como nosso saudoso Celso Daniel e tantos outros que foram capazes de buscar soluções, de negociar, de sentar, de discutir. Enfim, dá para fazer isso com o Bolsonaro? Não tem jeito, porque ele é medíocre. Ele é um cidadão de direita, medíocre, como são os bolsominions. Só sabe falar palavrão, ódio, preconceito e promover violência, e acha que o mundo se resolve se tiver cada um com 4 revólveres na cintura. Tem que ter livro, comida, ser respeitado na cor da pele, ser respeitado na religião, na opção sexual, orientação sexual, e assim por diante. Por isso, Douglas, o desafio seu, meu amigo, é muito grande, porque eu sei aí que tem muitos poderosos, tão poderosos que acabaram com o meio ambiente por grande tempo na Baixada Santista. Tão poderosos que estão querendo, de novo, recavar, mexer lá na Enseada, numa área que tem produtos contaminados, essa tal de cava subaquática, que pode ter o risco não só de matar os animais do mar, como os seres humanos, tão poderosos que não ligam para isso. Para eles, isso é consequência, está cheio de trabalhador que eu posso trocar a qualquer hora. Por isso que estão fazendo isso com o nosso pessoal do Porto. Por isso que estão querendo retirar cada vez mais direitos. Então, Douglas, peço a Deus que o nosso povo tenha, de fato, grande consciência e que você seja este prefeito da cidade para, junto com o Chicão, desenvolverem as melhores políticas para esse povo tão acolhedor que é o povo de Santos e da região. Vicente, eu queria só te cumprimentar, assim, já estamos indo para o final da nossa live, mas é importante dizer, Vicente, se for os poderosos, de fato, nós estamos passando aqui um grande risco de desemprego enorme, e também na questão ambiental, o que teve lá em Beirute, o Bolsonaro quer implantar aqui um mega terminal de fertilizante para armazenar amônia, nitrato de amônia, e sem nenhum tipo de segurança, nenhum tipo de defesa, ou seja, você tem esses produtos, muitas vezes armazenados em lugares apropriados, com acompanhamento emergencial, e aqui não, quer colocar no meio da cidade, e uma luta enorme nossa aqui, é justamente para que isso não ocorra, porque a cidade toda de Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, vai praticamente estar correndo muito risco com essa armazenagem que o Bolsonaro quer fazer aqui na cidade de Santos, e sem contar do desemprego. Eu queria só agradecer imensamente a várias pessoas que já passaram por aqui. Está aqui o Lula Pereira, Esmeraldo Tarquínio, Marcelo Matos, Fernanda Fernandes, muitas pessoas passaram, deixaram um abraço para o Vicente, também para o Douglas, o Taigo, o Pabinondas, o Fernando, Bartolomeu, a Andréia, muita gente que passaram deixando os recados para que realmente e que vocês compartilhem essa live com seus amigos, para que vocês possam realmente entender esse processo do mundo do trabalho e que possam ajudar nós a mobilizarmos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa região, da nossa cidade, em busca dos nossos direitos trabalhistas e direitos também de cidadão, porque o direito de cidadão, ela busca lá no seu local de trabalho, mas também no seu bairro, onde você está ali morando na palafita, onde você não tem água, não tem luz, não tem esgoto, não tem saúde pública, nem educação para todos. É importante que você lute também na sua cidade. Então, queria deixar aqui um grande abraço para vocês que acompanharam. Compartilhe, curta a nossa página no Instagram, Vereador Chico Nogueira, e Facebook, Chico Nogueira Vereador. Então, estamos indo já para o final da nossa live. Queria agradecer imensamente aqui o nosso amigo, meu compadre Vicentinho, nosso companheiro de luta, nosso guerreiro lá no Congresso Nacional, Douglas Martins, nosso pré-candidato a prefeito de Santos, que você realmente, com certeza, Douglas, essa não vai ser a última. Você vai estar sendo como convidado e vai ter uma outra live que você vai vir, que já está no nosso freguês aqui, está junto com a gente aqui. Eu acho que para mais para frente a gente vai chamar você de novo para que você possa falar um pouco dessa sua experiência que você teve lá em Brasília, o que você pensa enquanto Santos, né? É que nós estamos já terminando, mas eu queria que vocês dois deixassem as considerações finais para aqueles que não estão nos assistindo, para aqueles que vão nos assistir logo em seguida, que vai ser compartilhada essa live, e que nós possamos deixar uma mensagem de solidariedade, de carinho,
e também nossos sentimentos às famílias vítimas de Covid-19 por todo o descaso que o governo federal fez desde o começo dessa pandemia. Nossos sentimentos para todos e todos os familiares que realmente deixaram, poderia estar junto conosco se tivesse uma política pública de verdade. Vicente, Douglas. Bom, Chicão, primeiro eu quero agradecer a oportunidade agradecer a oportunidade desse diálogo. Um abraço para minha filhada querida, para minha comadre também. Quero também dizer que eu espero logo que a gente, embora o doutor Arthur tenha dito hoje, pelos estudos, parece que essa situação vai continuar, meu Deus do céu. Setembro parece que o negócio retoma, porque se o governo não faz nada, então vai criando essa onda, né? Mas tomara que volte logo, porque eu quero ter o prazer de ir aí, ao seu lado, ao lado do Douglas, ir na comunidade, em fábricas, em bairros, para pedir ao nosso povo que vote com muita consciência nesse momento importante. Eu tenho muitos amigos em Santos, mas tem um que você conhece também, que é meu amigo, e o povo sabe muito bem quem é ele, porque você, para pegar a balsa até a praia de Guarujá. Atravessar a balsa até a cidade vizinha, Deus do céu, que a minha cabeça está ruim. Vicente de Carvalho. Não, a balsa que vai para a cidade, que antigamente era de gente rica, agora está cheia de gente pobre. A cidade aí do lado, em Santos, rapaz. Guarujá. Eu que dizia que Guarujá era só gente rica, está cheio de tanta gente, meu Deus, tanta gente como nós, gente sofrida, que precisa de carinho, de apoio. Quando vocês pegam balsa, ali pertinho da balsa tem um povo que vende peixe. Jacari. É Jacari. São todos conterrâneos do Rio Grande do Norte, da cidade de Alexandria. Então, quem passar por lá, fala para o meu amigo, procure a Tita. Diga para o Atita que, tendo a oportunidade de ir aí, ele vai fazer uma peixada, Chicão, para nós, viu? Para a gente comer um peixe maravilhoso, se Deus quiser. O boxe, viu, Douglas? O boxe Santista. Ele é Santista? Não, lá do Peixaria, lá é o boxe Santista. Agora tem o boxe Santista. Tá bom, é o boxe Santista. Eu estou falando assim porque eu estou com a cabeça inchada, para meu Coringão perdeu essa semana, saiu fora. Obrigado, Vicente. Um abraço. Douglas. Eu quero agradecer, Chico, pela oportunidade, né, de conversar nessas suas lives, que são sempre muito concorridas, né? Então, eu me sinto muito honrado de participar aqui com você na sua live Papo Reto, com o vereador Chico Nogueira, e ainda mais, né, com essa figura tão importante da história dos trabalhadores, ele sabe que ele é, né? Nosso querido Vicentinho. Queria dizer que, de acordo com o que nós dissemos aqui, o que faz o país andar para frente ou para trás, o que tira ou põe, né, alimento na nossa mesa, o que tira ou preserva direitos sociais, é a política, é o voto. Nesse momento, nós estamos perdendo direitos sociais, nós estamos perdendo poder aquisitivo, nós estamos perdendo postos de trabalho e nós estamos perdendo a soberania do nosso país, porque grupos estrangeiros estão levando de roldão, né, as riquezas desse país. Mas isso foi feito pelo voto. Isso foi feito pelo voto. Então, aqui, né, na minha despedida desse programa, queria lembrar isso, né? Porque o povo é soberano para tomar suas decisões. E, bem, quando essas decisões são tomadas em desfavor dele mesmo, é hora dele rever isso. E ver quem falou a favor dele, quem votou a favor dele e quem promoveu a retirada de direitos dele. O que nos faz mais felizes ou menos felizes com os nossos empregos, nossos direitos, etc., é o voto, é a política. É a política que promove a fome ou é a política que distribui alimento? Chico, a política que vinha em curso com os governos do PT era de valorização do salário mínimo. Você lembra? Lembro. Isso aí. De nenhum trabalhador
sem direito social, na história toda da República, seria a primeira vez que os empregados e as empregadas domésticas teriam acesso a fundo de garantia por tempo de serviço. Você lembra? Isso aí. A lei das domésticas, lei dos direitos. Pois é. Isso foi conquista, né? Então, isso depende da política, isso depende do nosso, né, da nossa decisão política. O voto é sempre uma decisão política. E eu queria me despedir aqui dessa live, que, como te falei, muito me honra, né, participar, lembrando disso, porque acho que é obrigação nossa, sabe? Lembrar isso. Te agradeço, Douglas, te agradeço. Lembrando que o Douglas está falando do direito a voto. Nós não estamos falando de voto. Direito a voto é constitucional e todo cidadão tem o direito de fazer a sua escolha no momento certo, na hora certa. E para isso, você vai ter que fazer isso lá na frente. Então, nós estamos aqui falando da questão dos direitos, do trabalho, da saúde, educação, trabalhista. E eu fico muito honrado, queria deixar um forte abraço a todos vocês que acompanharam nossa live até agora, que você compartilhe essa live para os seus amigos e que você acompanhe nossos mandatos, nossos trabalhos na Câmara Municipal de Santos, compartilhando através do nosso Facebook, Chico Nogueira, vereador. E no nosso Instagram, vereador Chico Nogueira. Gostaria de agradecer imensamente o deputado Vicentinho, que é o nosso amigo, nosso compadre, e também a pessoa que a gente nos espelha bastante, porque ele foi, antes de tudo, ele é um trabalhador metalúrgico, ele é o que nos representa, a classe trabalhadora lá no Congresso Nacional, com muito orgulho, com muita honra. Obrigado muito, fico muito satisfeito da live de hoje. Obrigado a vocês que acompanharam e até a próxima. Um beijo no coração de vocês.